Você já se perguntou como um país inteiro pode perder sua inocência em apenas um dia? Vitória, Espírito Santo, 1973. Uma cidade tranquila, de ruas ensolaradas e ar de segurança. Um lugar onde todos se conhecem, onde o tempo parece correr devagar e nada de terrível parece possível. Mas naquele maio abafado, o que começou como um dia comum terminaria como uma das histórias mais sombrias e marcantes do Brasil. Uma história que ainda hoje ecoa, pedindo respostas que nunca chegaram completamente. Você pode imaginar o som da vida cotidiana, o barulho dos carros antigos, as vozes misturadas no mercado, o sino da escola marcando o início de mais uma manhã. Tudo parecia normal, até que o nome de uma menina começou a ser sussurrado pelas esquinas. Araceli. Uma criança de sorriso doce e olhar inocente, desaparecida sem deixar vestígios. O tipo de caso que no início parece mais uma confusão momentânea, mas que logo se transforma em um pesadelo coletivo. Nos primeiros dias, o medo ainda tinha rosto de esperança. Acreditava-se que ela seria encontrada, que alguém teria visto algo, que as autoridades resolveriam logo a situação. Mas a cidade começou a mudar. As janelas se fecharam, as conversas diminuíram e a confiança entre vizinhos se perdeu. Aquele silêncio que só aparece quando o perigo é invisível começou a tomar conta de tudo. A cada dia que passava, Vitória deixava de ser uma cidade pacata para se tornar um território de tensão. E a pergunta que ninguém ousava fazer em voz alta começava a ecoar. Quem seria capaz disso? Era mais do que um desaparecimento. Era uma ferida aberta que revelava um Brasil desigual, onde a justiça parecia depender do sobrenome e do poder de quem a buscava. Quando a história finalmente veio à tona, o país inteiro parou. Não havia como entender nem como aceitar. A tragédia de Araceli não era apenas sobre o que aconteceu com ela, mas sobre tudo o que o caso expôs. A falência de um sistema, o medo estampado no rosto de cada mãe e a sensação de que, no fundo, ninguém estava realmente protegido. E o mais perturbador: quanto mais as investigações avançavam, mais elas pareciam se afastar da verdade. As versões se multiplicavam, os nomes se misturavam, e a cidade mergulhava num clima de desconfiança e silêncio. Era como se todos soubessem de algo, mas ninguém pudesse falar. O caso se tornou um espelho da própria sociedade brasileira, marcada por privilégios, impunidade e segredos enterrados sob camadas de poder. Décadas depois, ainda há quem evite falar sobre o que aconteceu. Ainda há quem feche os olhos diante do nome que virou símbolo, e mesmo sem respostas definitivas, o caso Araceli permanece vivo, não apenas nas páginas dos jornais antigos, mas na memória de um país que foi obrigado a encarar sua própria escuridão. Porque, no fundo, essa história não é só sobre uma menina. É sobre o medo de olhar para o que está diante de nós, sobre a luta entre a verdade e o silêncio, e sobre o quanto uma sociedade é capaz de suportar antes de quebrar de vez. E é aqui que começa a nossa investigação, uma jornada pelas sombras de uma época em que a verdade foi abafada por conveniência, poder e medo. E talvez seja justamente por isso que histórias como essa precisam ser contadas. Porque quando o tempo tenta apagar, é a memória coletiva que mantém a verdade viva. É ela que dá voz a quem não pode mais falar. Cada lembrança compartilhada, cada olhar atento é uma forma de dizer: nós não esquecemos. Se essa história já te fez sentir algo, indignação, tristeza ou simplesmente aquele nó no peito que aparece quando algo é profundamente injusto, deixa o teu like. Pode parecer um gesto pequeno, mas é assim que o YouTube entende que esse tipo de conteúdo precisa continuar existindo. Que falar sobre o que foi silenciado é importante, que a verdade merece espaço. E se você, em algum momento, já teve a sensação de que o mundo nem sempre é justo, comenta aqui embaixo.
Eu quero saber o que esse caso desperta em você. Por quê? Cada comentário, cada opinião, cada reflexão é uma parte dessa conversa que ainda não terminou. Uma conversa sobre memória, justiça e humanidade. E se você chegou até aqui, é porque sente o peso dessas histórias tanto quanto eu. Então aproveita e se inscreve no canal. Aqui, cada caso que revisitamos é mais do que um relato. É uma tentativa de entender o que nos trouxe até aqui. É sobre olhar para o passado e perceber o quanto ele ainda vive entre nós. A sua inscrição faz diferença porque mostra que existe uma comunidade que não desvia o olhar. Uma comunidade que acredita que contar essas histórias é, de algum modo, uma forma de justiça. Você consegue se lembrar da sensação de segurança de quando era criança? Aquela confiança quase ingênua de que o mundo lá fora era um lugar bom, de que nada de verdade ruim podia acontecer. Em 1973, a cidade de Vitória vivia exatamente isso, uma bolha de tranquilidade, como se o tempo tivesse parado em algum ponto entre a inocência e a rotina. As pessoas se conheciam pelo nome, os vizinhos conversavam das janelas e as crianças corriam pelas ruas de paralelepípedo sem medo. Era o tipo de cidade em que se acreditava que o mal estava sempre distante. Mas o mal, às vezes, não vem de longe. Ele se aproxima devagar, disfarçado de normalidade, e naquele maio abafado, a cidade que parecia segura demais para ser palco de uma tragédia, se tornaria cenário de um dos casos mais perturbadores e emblemáticos da história criminal brasileira. O caso Araceli Cabrera. Ela tinha apenas 8 anos, e sua presença iluminava o bairro. As pessoas se lembram do seu riso, do jeito alegre, da curiosidade de quem ainda via o mundo como uma descoberta constante. Era uma criança como tantas outras, símbolo de pureza e leveza. Mas a história que viria a seguir rasgaria essa imagem de inocência, não apenas para a sua família, mas para toda uma geração. O impacto foi devastador. Em uma época sem redes sociais, sem câmeras de vigilância e sem os recursos de investigação que temos hoje, a busca era feita com cartazes, vozes, esperança. A cidade inteira participou. Mas quanto mais o tempo passava, mais a esperança se transformava em desespero. Aquelas ruas simples, as mesmas onde Araceli brincava, agora pareciam carregar uma sombra que ninguém conseguia dissipar. E como acontece em tantos casos que chocam o país, a verdade começou a se misturar com versões, rumores e silêncios. A imprensa tentava acompanhar, mas o medo e o poder andavam lado a lado. O caso começou a ganhar contornos que iam além do crime em si e atingiam o coração da desigualdade e da impunidade no Brasil. A inocência perdida não era apenas a de Araceli. Era a de um país inteiro, forçado a encarar que nem sempre o perigo vem de onde esperamos, e que a justiça, muitas vezes, é um privilégio e não um direito. Décadas depois, quando o nome dela é mencionado, o mesmo arrepio percorre quem conhece a história. Porque há algo de insuportável na ideia de uma infância interrompida, e algo ainda mais doloroso em perceber o quanto o sistema falhou em proteger quem mais precisava. E se essa narrativa tocou você de alguma forma, escreve aqui nos comentários apenas uma palavra: memória. Porque lembrar é uma forma de justiça, e é isso que nos mantém aqui, contando o que não pode ser esquecido. Tem dias que começam iguais a todos os outros e terminam mudando tudo. Naquele dia, Araceli saiu de casa cedo, como sempre. Era uma terça-feira comum, o tipo de dia em que o futuro parece previsível, e talvez por isso ninguém tenha notado o instante exato em que o cotidiano se desfez. O relógio seguiu andando, os minutos se empilharam, mas o que veio depois jamais se encaixou de novo no ritmo daquela cidade.
À medida que as horas passavam e ela não voltava, o desconforto começou a tomar forma. Primeiro, uma inquietação leve, como um pressentimento que se recusa a ir embora. Depois, o medo, aquele medo que nasce pequeno, quase tímido, e de repente cresce até ocupar cada canto da casa. Os vizinhos começaram a se entreolhar, as vozes se confundiam e a pergunta ecoava repetidamente: alguém viu a Araceli? A mãe saiu pelas ruas, chamando o nome da filha como quem tenta acordar o mundo. Cada esquina era uma tentativa, cada olhar uma esperança, mas ninguém respondia. As horas se tornaram dias e os dias uma sequência de vigílias. O tempo, que antes corria leve, agora parecia pesar. O desaparecimento de uma criança muda o som de uma cidade. As risadas diminuem, os passos ficam contidos e o ar parece mais denso. O medo começou a se espalhar invisível, como uma névoa que cobre tudo. Vitória, acostumada a ser uma cidade de rostos conhecidos, se tornava agora um lugar desconfiado, silencioso, estranho a si mesmo. Os jornais locais começaram a noticiar o desaparecimento, ainda de forma tímida. Mas as manchetes não traduziam o que realmente acontecia nas casas, nas conversas sussurradas, nas orações feitas de madrugada. Era como se a cidade inteira respirasse com dificuldade. Pais começaram a vigiar os filhos de perto. Professores olhavam os pátios da escola com atenção redobrada, e cada estranho passou a ser visto com desconfiança. Vitória já não era mais aquela cidade serena do início do mês. Era um lugar tomado pela tensão, pelo rumor, pela dúvida. E quanto mais o tempo passava, mais a sensação crescia de que algo terrível havia acontecido. Algo grande demais, sujo demais, para caber em uma explicação simples. E se você chegou até aqui, escreva nos comentários a palavra verdade. Os primeiros dias de busca foram uma mistura de esperança e desespero. O tipo de desespero que se disfarça de coragem, só para não desabar de vez. As ruas de Vitória foram tomadas por passos apressados, vozes aflitas, cartazes improvisados pendurados em postes e muros descascados. Cada rosto infantil parecia por um instante o de Araceli. Cada menina que passava, cada risada ao longe, fazia o coração de uma mãe disparar. E logo em seguida, despencar outra vez. Os jornais começaram a cobrir o caso com mais força, mas a cada edição o mesmo vazio. Sem pistas. As promessas de investigação se multiplicavam, mas o tempo seguia impiedoso. A esperança, que antes iluminava as madrugadas, agora tremia como uma vela prestes a apagar. A cidade inteira parecia suspensa. Era como se o relógio de Vitória tivesse parado no momento em que Araceli sumiu. E ninguém soubesse como fazê-lo andar de novo. Nas feiras, nas padarias, nas igrejas, o nome dela ecoava em sussurros, como se pronunciar fosse, ao mesmo tempo, um pedido de socorro e um ato de fé. O medo se espalhou como fumaça. Um medo que não vinha só da ideia de um criminoso à solta, mas de algo mais profundo. O medo de perceber que a justiça podia fechar os olhos quando quem estava por trás da tragédia tinha poder demais. As mães passaram a buscar os filhos na escola mais cedo. As janelas se fechavam antes do pôr do sol. E a cidade, antes viva e ruidosa, agora andava em passos baixos, como quem tem vergonha de existir. Mas o povo não desistiu. As ruas ainda ecoavam o nome dela, agora com mais raiva, mais força, mais dor. Era como se a cidade inteira gritasse ao mesmo tempo: queremos respostas. Se essa parte te tocou, deixa seu like agora. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias reais que não podem ser esquecidas. E me conta aqui nos comentários. Você lembra da primeira vez que ouviu falar no caso Araceli? Sua participação ajuda a manter viva a memória dela e mostra que a verdade
ainda importa. Os dias haviam se transformado em semanas e o silêncio começou a doer mais do que qualquer grito. Até que, de repente, uma notícia rompeu o vazio. Um corpo havia sido encontrado. Era como se o tempo tivesse parado de novo. O medo e a esperança se misturaram num instante cruel. O que se descobriu a seguir, Vitória jamais esqueceria. O corpo era de uma menina, brutalmente violentada e sem vida, abandonado como se fosse nada. E embora houvesse incertezas no início, logo o rumor se espalhou. Era Araceli Cabrera. A partir dali, a dor se transformou em indignação. E quando as primeiras investigações começaram, algo chamou a atenção de todos. Os nomes que surgiam nos bastidores não eram de qualquer um. Muitos jornalistas da época relataram que havia uma espécie de parede invisível em torno do caso. Informações eram barradas, documentos sumiam, testemunhas recuavam de repente. A verdade, ao que parecia, não estava apenas enterrada, estava sendo guardada. Mas as pessoas na rua sentiam, sabiam. No fundo, todo mundo sabia que havia algo errado. Os nomes que surgiam nas conversas de bar eram sempre os mesmos. Homens de poder, acostumados a viver acima das leis. Gente que frequentava festas luxuosas, enquanto o país tentava se reerguer em plena ditadura. E nesse cenário sombrio, falar sobre Araceli se tornou quase um ato de coragem. Porque para muitos, tocar nesse assunto era tocar num sistema inteiro. Um sistema que protegia quem tinha dinheiro, influência e sobrenome. Os jornais começaram a desconfiar abertamente da condução do caso. Manchetes que antes pediam justiça, agora gritavam por respostas. O nome de Araceli, antes um símbolo de inocência, passou a carregar também o peso da injustiça. Era como se, através dela, toda uma geração de brasileiros percebesse que a violência não se manifestava só nas ruas, mas também nos bastidores do poder. Enquanto isso, as famílias das vítimas, as mães, os pais, olhavam para os prédios brancos e os carros importados daqueles suspeitos e se perguntavam: como é possível alguém destruir uma vida e continuar vivendo como se nada tivesse acontecido? O caso começou a se arrastar nos tribunais. As promessas de punição foram perdendo força. As audiências se tornaram burocráticas. E o que era um clamor por justiça começou a se transformar num eco distante. Mas havia algo que ninguém conseguia calar: a memória. Se você chegou até aqui, é porque essa história te prendeu. Então deixa seu like agora. Isso mostra para o algoritmo que a memória de Araceli ainda importa. E comenta aqui embaixo com a palavra injustiça, para que todo mundo que chegar aqui entenda o que essa história realmente representa. Os anos começaram a passar, mas a dor não diminuía. O caso Araceli não era mais apenas uma tragédia. Era uma ferida aberta na alma de uma cidade inteira. A menina de sorriso doce havia se tornado símbolo de uma luta que ninguém sabia ao certo como vencer. E quando finalmente os tribunais começaram a se movimentar, parecia que a justiça, enfim, daria as caras. Mas o que aconteceu foi o contrário. As primeiras audiências foram cercadas de expectativa. As pessoas lotavam os arredores do fórum, esperando ouvir nomes, ver provas, sentir que algo seria feito. Mas bastaram poucos dias para que a esperança começasse a desmoronar. Os acusados eram homens ricos, influentes, com advogados poderosos. Cada argumento parecia mais um golpe na verdade. Testemunhas começaram a mudar seus depoimentos. Algumas se contradiziam, outras simplesmente desapareciam. As provas, que antes pareciam sólidas, foram se perdendo em meio a papéis, carimbos e adiamentos. O caso se tornou um labirinto jurídico, um teatro onde a verdade era o personagem que menos aparecia em cena. Enquanto isso, os jornais noticiavam cada detalhe, ou o que conseguiam noticiar. Havia censura,
Havia medo. O Brasil vivia sob a sombra de uma ditadura, e mexer com pessoas poderosas podia custar caro. Ainda assim, alguns jornalistas insistiram. Escreveram o que podiam nas entrelinhas em colunas discretas, denunciando a lentidão, a manipulação, o absurdo. Nos corredores da cidade, o que se ouvia era o mesmo sentimento: revolta. Mães olhavam para suas filhas e sentiam medo. Pais baixavam os olhos, incapazes de entender como a justiça podia ser tão seletiva. Era como se existissem duas leis, uma para quem sofre e outra para quem pode pagar para não sofrer nada. Quando o primeiro julgamento terminou, o resultado caiu como uma pedra. Absolvidos. Os acusados, antes temidos, saíram de cabeça erguida, abraçados, como se tivessem vencido algo que nunca deveriam ter disputado. As ruas ficaram em silêncio, e naquele silêncio, o país inteiro pareceu entender que às vezes a justiça não falha. Ela escolhe para quem funciona. A família de Araceli assistiu a tudo impotente. A dor deles, que já era profunda, agora se misturava com a sensação de que a memória da filha estava sendo violentada outra vez. Não com mãos, mas com leis. Ver o rosto dos acusados estampado nos jornais, sorrindo, era como reviver o crime em câmera lenta. Mas mesmo com a sentença, havia quem não se conformasse. Alguns promotores tentaram recorrer, outros insistiram em reabrir partes do processo. Mas o tempo jogava contra, as provas envelheciam, as lembranças se embaralhavam e o país, cansado, começava a olhar para outro lado. O nome de Araceli, que antes enchia as manchetes, começou a desaparecer das páginas dos jornais. A cada novo caso, a cada nova tragédia, a história dela era empurrada um pouco mais para o esquecimento. Mas o povo não esqueceu. As pessoas ainda comentavam baixinho, como quem fala de algo sagrado e perigoso. E esse contraste entre o esquecimento oficial e a memória popular manteve viva a chama da indignação, porque mesmo absolvidos, os acusados nunca foram vistos da mesma forma. A cidade inteira sabia quem eles eram, sabia o que tinham feito, mesmo que a justiça dissesse o contrário. Havia algo quase simbólico na maneira como o caso terminou, ou parecia terminar. Era como se Araceli tivesse se tornado um espelho, refletindo o que o país não queria ver, que o poder, quando mal usado, é capaz de apagar até mesmo a voz de uma criança. Mas a verdade tem um jeito estranho de permanecer. Ela se esconde, espera, e um dia volta à superfície. Porque há histórias que não aceitam o esquecimento. Há nomes que, mesmo silenciados, seguem ecoando no tempo. E esse eco, esse sussurro incômodo que insiste em voltar, foi o que manteve o caso Araceli vivo, décadas depois. Se essa parte te deixou com aquele nó na garganta, deixa seu like agora. Isso ajuda o YouTube a entender que essa história precisa continuar sendo contada. E comenta aqui embaixo com a palavra justiça, para que o nome dela nunca mais desapareça da memória de quem ouve. Mesmo depois do silêncio imposto pelos tribunais, o nome Araceli Cabrera não desapareceu. Ele ecoava nas esquinas, nas salas de aula, nas redações escondidas por trás da censura. Era como um grito contido, e quanto mais o tempo passava, mais forte ele parecia se tornar. O caso já não pertencia apenas à família, nem à cidade de Vitória. Agora era do Brasil inteiro. Nos anos que se seguiram, cada reportagem, cada nova investigação, cada lembrança do caso, trazia de volta o mesmo sentimento de impotência e indignação. O país, ainda mergulhado em um regime autoritário, começava a perceber que a violência não era apenas física, ela também era institucional, e Araceli se tornou o símbolo disso. Uma vítima que expôs, sem querer, o lado mais cruel da desigualdade e da impunidade brasileiras. Jornalistas de várias partes do país tentaram revisitar a história. Revistas, rádios e programas de TV
retomaram o caso, muitas vezes enfrentando ameaças e pressão. A cada nova tentativa de recontar os fatos, surgiam perguntas que pareciam não ter resposta. Como um crime tão brutal pôde terminar em absolvição? Quantas outras histórias como essa haviam sido enterradas no silêncio? Mas, entre a revolta e o esquecimento, algo poderoso começou a nascer. Pessoas comuns, professores, ativistas e mães começaram a usar o nome de Araceli como símbolo de luta. Em escolas, palestras e marchas, a menina de apenas 8 anos virou bandeira contra a violência infantil, contra o abuso, contra a impunidade. Foi dessa mobilização silenciosa que, anos depois, nasceu algo concreto: o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, instituído em 18 de maio, a data em que Araceli foi encontrada. Um marco que, de alguma forma, transformou a dor em propósito. O Brasil, pela primeira vez, olhava para si mesmo e admitia: há uma ferida aberta que precisa ser curada. As campanhas começaram a surgir com mensagens fortes, convidando a sociedade a denunciar, a não se calar, a proteger as crianças. E embora a justiça formal nunca tenha punido os culpados, o país começou a tentar de forma coletiva impedir que outras Araceli existissem. Mas essa repercussão não veio sem resistência. Muita gente ainda preferia o silêncio. Ainda havia medo. As famílias dos poderosos acusados continuavam influentes, e falar sobre o caso em público por muito tempo era visto como provocação. Mesmo assim, a memória resistia. Porque a dor compartilhada se torna uma força difícil de apagar. Em entrevistas décadas depois, pessoas que viveram aquele tempo ainda se emocionavam. Diziam que o caso Araceli foi o primeiro a fazê-las perceber que a justiça podia falhar e que, por isso mesmo, cada um precisava se tornar guardião da verdade. Esse sentimento coletivo de indignação moldou uma geração. A história também atravessou fronteiras. Alguns documentários e estudos sobre violência infantil no Brasil passaram a citar o caso como um ponto de virada. O momento em que o país entendeu que a infância precisava ser protegida, não apenas por leis, mas por vigilância social. E há um detalhe curioso nisso tudo. Quanto mais o tempo passa, mais pessoas descobrem o caso e se comovem como se fosse recente. É como se o rosto de Araceli, com aquele sorriso ingênuo, tivesse atravessado o tempo para cobrar da gente o que o passado não foi capaz de fazer. Esse é o poder que certas histórias têm. Elas se recusam a morrer. Continuam pulsando, mesmo quando os jornais as esquecem, mesmo quando os culpados seguem livres. Porque existe algo que o poder não consegue controlar: a memória coletiva. E quando ela desperta, nada é capaz de detê-la. A repercussão do caso Araceli não se limitou à tragédia. Ela se transformou em espelho, mostrou o que somos, o que escondemos e o que precisamos mudar. E talvez seja por isso que ainda hoje, quase 50 anos depois, o nome dela é pronunciado com o mesmo peso e a mesma dor. Araceli se tornou símbolo, não apenas de uma injustiça, mas da força que nasce quando um povo decide não se calar. E cada vez que alguém lembra dela, o silêncio é quebrado de novo, como se a menina voltasse a existir, só para lembrar que a justiça pode ser tardia, mas a verdade, na verdade, nunca morre. Se essa história te toca de alguma forma, mostra isso com um like. É assim que o YouTube entende que histórias reais como essa precisam continuar vivas. E comenta aqui embaixo a palavra memória, para que o nome de Araceli Cabreira continue ecoando cada vez mais alto em cada canto do Brasil. Por trás das manchetes, longe das câmeras e dos discursos oficiais, existia um outro caso Araceli,
Um caso feito de silêncios, segredos e verdades que nunca chegaram aos autos. Quando se olha mais de perto, é impossível não perceber que as investigações foram conduzidas dentro de um labirinto de poder, medo e conveniência. E é nesse labirinto que moram as versões que quase ninguém teve coragem de contar. Desde o início, havia algo estranho. As primeiras diligências policiais demoraram a acontecer. Os peritos que examinaram o local do crime relataram que muitas evidências haviam sido comprometidas, pegadas apagadas, roupas recolhidas de forma incorreta, laudos sem assinatura. Nada parecia seguir o protocolo, e cada detalhe perdido se tornava uma barreira a mais para a verdade. Nos bastidores, falava-se de pressões. Havia rumores de que os delegados responsáveis sofriam ligações, ordens veladas, advertências para ter cuidado com quem estava envolvido. A influência dos suspeitos era como uma sombra pairando sobre cada página do inquérito. Policiais jovens que tentavam fazer o trabalho de forma correta eram afastados. Outros simplesmente desistiam. Um dos pontos mais controversos foi a linha de investigação que ligava Araceli a um grupo de jovens de classe alta, conhecidos por frequentar festas luxuosas, marcadas por excessos, drogas e, segundo algumas fontes, até rituais bizarros. A hipótese de que ela teria sido atraída até uma dessas festas causava horror, e foi justamente por isso que muita gente tentou abafar. Nos arquivos, há relatos de testemunhas que afirmaram ter visto Araceli em um carro branco no dia em que desapareceu. Mas, curiosamente, os donos dos carros que batiam com a descrição nunca chegaram a ser formalmente interrogados. Outras testemunhas mais tarde mudaram suas versões. Algumas disseram ter recebido orientação para evitar confusões. O mais triste é perceber que, no meio de tudo isso, a vítima foi sendo apagada. O rosto de Araceli virou símbolo, mas sua voz, sua história de menina, foi sendo engolida pelo ruído da política, do poder e da manipulação. E talvez seja isso que mais incomoda até hoje, o fato de que, em algum ponto, a humanidade se perdeu. Mas o tempo tem o hábito de cobrar o que foi esquecido. Décadas depois, novos pesquisadores, jornalistas e documentaristas voltariam a olhar para os arquivos do caso, tentando juntar as peças do que restou. E o que eles encontraram não foram apenas lacunas, foram sinais claros de que a verdade esteve o tempo todo ali, sufocada, esperando para ser ouvida. Se você acredita que a verdade sempre encontra um jeito de aparecer, deixa seu like agora e comenta aqui embaixo a palavra "em", para mostrar que mesmo depois de tantos anos, ainda existem pessoas dispostas a ouvir o que tentaram esconder. O caso Araceli não terminou com os tribunais. Ele começou a viver de outro jeito, dentro das pessoas. Em cada mãe que passou a temer deixar o filho brincar na rua. Em cada pai que, ao ouvir o noticiário, sentia um aperto no peito. Em cada criança que cresceu ouvindo o nome Araceli como um aviso sussurrado, uma lembrança de que o mal podia morar logo ali, ao lado. Vitória, antes uma cidade tranquila, de praças e vizinhos que se conheciam pelo nome, mudou. As ruas ficaram diferentes, o ar mais pesado. O caso deixou uma sombra que o tempo nunca apagou completamente. Mesmo décadas depois, ainda há quem diga que sente um arrepio ao passar por certos lugares, como se a cidade tivesse guardado os ecos daquele dia na memória. Mas o impacto foi muito além das fronteiras do Espírito Santo. O país inteiro começou a enxergar a violência infantil de outro modo. O que antes era tratado como um problema distante, agora tinha rosto, nome e história. Araceli se tornou um símbolo doloroso, mas necessário. Um lembrete vivo de que a inocência, quando perdida dessa forma, deixa uma cicatriz coletiva. Psicólogos e educadores da época começaram a notar algo curioso.
Muitas crianças passaram a ter medo de pessoas estranhas, de carros parados, de ficar sozinhas. Era como se a tragédia tivesse se espalhado por meio do medo. E talvez esse tenha sido o impacto mais cruel, o de uma infância que ele aprendeu a desconfiar. Ao mesmo tempo, nascia uma nova consciência social. As pessoas começaram a falar mais sobre abuso, sobre negligência, sobre a necessidade de proteger os mais vulneráveis. Campanhas começaram a surgir em rádios, escolas e igrejas, incentivando denúncias e criando redes de apoio. O nome de Araceli estava sempre lá, silencioso, mas presente, como um farol que apontava para um futuro em que ninguém mais precisasse passar por aquilo. E é impossível falar desse impacto sem mencionar o peso emocional que o caso carregou por gerações. Os pais de Araceli, especialmente a mãe, tornaram-se símbolos de resistência e dor. Ela costumava dizer, em entrevistas raras, que o que mais doía não era a perda em si, mas o esquecimento. O medo de ver a história da filha apagada por conveniência. Essas palavras atravessaram o tempo como um pedido, e é por isso que, até hoje, tantos ainda falam sobre ela. A sociedade também começou a entender que a violência infantil não nasce do nada. Ela é alimentada pela omissão, pela indiferença, pelo silêncio cúmplice. E o caso Araceli expôs tudo isso com uma clareza brutal. Foi um espelho, mostrando não apenas o crime em si, mas o quanto uma comunidade inteira pode falhar quando escolhe virar o rosto. Décadas mais tarde, quando o Dia Nacional de Combate ao Abuso e a exploração sexual de crianças foi criado, muita gente viu nisso uma espécie de redenção. Mas, na verdade, era mais do que isso. Era um pacto coletivo de memória. Um reconhecimento de que a dor de uma menina transformou o país, ainda que de forma lenta e dolorosa. E o mais curioso é que, mesmo entre os jovens que nasceram muito depois do crime, o nome dela ainda desperta algo. Há quem diga que sente tristeza, outros dizem sentir raiva, mas todos concordam numa coisa: não dá para ouvir essa história e continuar o mesmo. Esse é o verdadeiro impacto de uma tragédia que ultrapassa o tempo, porque quando um crime se transforma em símbolo, ele deixa de pertencer só ao passado. Ele passa a existir em cada escolha que a sociedade faz, todos os dias. O caso Araceli mostrou que a justiça pode falhar, mas também provou que a memória tem um poder que nenhum tribunal é capaz de calar. Cada vez que alguém fala sobre ela, cada vez que o nome dela é lembrado, um pedaço daquela injustiça é desafiado. E é isso que mantém a história viva, não pelos documentos, não pelos jornais, mas pelas pessoas, para cada voz que se recusa a esquecer. Porque, no fim das contas, lembrar é a maneira mais poderosa de resistir. Se essa história te tocou até aqui, deixa o like agora. Isso mostra para o YouTube que o nome de Araceli ainda tem força. E escreve nos comentários a palavra resistir, para que cada vez mais pessoas lembrem que a justiça pode falhar, mas a memória não. Existem histórias que o tempo tenta apagar, mas que se recusam a morrer, porque elas ainda têm algo a ensinar. E o caso Araceli é uma dessas histórias. Ele não é só um registro de tragédia. É um espelho do que somos, do que já fomos e do que ainda precisamos mudar. Quando olhamos para tudo o que aconteceu, percebemos que as lições mais dolorosas são, muitas vezes, as mais necessárias. A primeira delas é a do silêncio. Quantas vezes alguém viu algo estranho, ouviu um boato, percebeu um comportamento suspeito e preferiu não se envolver? No caso de Araceli, o silêncio foi um personagem tão importante quanto os próprios criminosos. Foi o que permitiu que o horror acontecesse à luz do dia, dentro de uma sociedade que escolheu fingir que não via. E talvez essa seja a ferida mais profunda. Mas há outra lição, igualmente forte,
a de que a verdade tem uma forma curiosa de encontrar brechas. Mesmo quando tentam escondê-la, mesmo quando a justiça se dobra, ela continua ecoando. O nome de Araceli atravessou gerações justamente porque alguém se recusou a esquecer. Jornalistas, professores, mães, ativistas, todos foram tecendo uma corrente invisível de resistência. E é isso que mantém a história viva até hoje. E o que dizer sobre o sistema? Sobre uma estrutura que tantas vezes protege o poderoso e abandona o vulnerável. O caso mostrou de forma cruel que a justiça nem sempre é cega. Às vezes, ela enxerga demais quem está diante dela. Quando os acusados foram absolvidos, a sensação coletiva foi de traição. Não só pela impunidade, mas pela constatação de que a dor de uma criança podia ser ignorada se os culpados tivessem o sobrenome certo. Mas há também a lição da empatia, porque no fundo o que mais falta ao mundo é a capacidade de sentir a dor do outro como se fosse nossa. Quando uma sociedade perde essa capacidade, ela se torna fria, indiferente, perigosa. Araceli era uma menina comum, com sonhos comuns, e é justamente isso que torna a história tão devastadora. Porque se aconteceu com ela, podia ter acontecido com qualquer criança. Essa consciência é o que desperta o senso de responsabilidade coletiva, a ideia de que cada um de nós tem um papel na proteção da infância. Há também algo mais íntimo que essa história ensina: o valor de falar, de quebrar o medo, de pedir ajuda, de denunciar, porque a violência não começa no grito, ela começa no silêncio, e cada vez que alguém tem coragem de falar, um ciclo é interrompido. Essa é uma das maiores heranças que o caso deixou, a Titun Sin, urgência de dar voz a quem foi calado. E é curioso pensar como, ao longo dos anos, a imagem de Araceli se transformou. De vítima, ela virou símbolo. De dor, ela virou bandeira. De silêncio, ela virou voz. Essa transmutação é rara, mas poderosa, e mostra que mesmo nas histórias mais sombrias, há algo que sobrevive. E talvez essa seja a maior lição de todas. Lembrar não é reviver a dor, é impedir que ela se repita. Mas há algo mais profundo, algo que nem sempre é dito. O caso Araceli também nos ensina sobre nós mesmos, sobre o quanto estamos dispostos a lutar pelo que é certo, sobre o quanto somos capazes de transformar indignação em ação, sobre como o amor e a memória podem ser, sim, formas de justiça. E enquanto essa história continuar sendo contada, algo dentro de nós também continua desperto. E é isso que faz com que essa história, por mais antiga que seja, ainda precise ser contada, compartilhada e vivida como um lembrete permanente. O mal pode ser real, mas o bem também é. E ele começa quando a gente escolhe não se calar. Se você chegou até aqui e sentiu o impacto dessa história, comenta abaixo a palavra memória depois. O tempo costuma ser impiedoso com a memória. Ele apaga nomes, dissolve rostos e transforma tragédias em notas de rodapé. Mas o caso Araceli não se encaixou nesse destino. Quase 5 décadas depois, ele ainda vive, não apenas nas páginas de processos arquivados, mas no imaginário coletivo de um país que ainda tenta entender como permitiu que algo assim acontecesse. O nome Araceli deixou de ser apenas o de uma menina, tornou-se símbolo, bandeira, ferida aberta e semente de mudança. Desde a década de 1980, movimentos sociais começaram a usar sua história como exemplo do que não podia mais se repetir. Aos poucos, o horror se transformou em propósito e a dor em ferramenta. Foi assim que nasceu em 2000 o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Esse 18 de maio, data que marca o desaparecimento de Araceli Cabrera. Mas a criação dessa data não foi apenas um gesto simbólico. Foi uma forma de responsabilizar o tempo,
de dizer que a sociedade não podia seguir em frente fingindo que estava tudo bem. Cada 18 de maio passou a ser um lembrete, um pedido silencioso para que cada escola, cada família, cada autoridade olhasse com mais atenção para o que pode estar escondido nas sombras. E o impacto foi real. A partir desse movimento, novas leis foram criadas, protocolos foram ajustados, campanhas nacionais ganharam força. Organizações como o Disque 100, redes de proteção à infância e programas de conscientização começaram a crescer, inspiradas, direta ou indiretamente, pelo que aconteceu em Vitória, em 1973. Era como se o eco do caso tivesse se transformado em um chamado para toda uma geração de defensores da infância. Na cultura, o nome de Araceli se espalhou como um sussurro persistente. Peças teatrais, documentários, músicas e perspectivas, algumas mais literais, outras mais simbólicas, mas todas com a mesma intenção: não deixar esquecer. Em exposições, o rosto da menina aparece entre imagens que misturam inocência e dor, pureza e violência, lembrando que a arte também é uma forma de justiça, e em meio a tudo isso, o caso acabou se tornando parte da educação. Professores usam sua história como ferramenta de reflexão. Em salas de aula, crianças aprendem sobre empatia e sobre a importância de denunciar. É como se, aos poucos, Araceli tivesse voltado, não em corpo, mas em consciência. Cada vez que uma criança aprende a se proteger, a dizer não, a pedir ajuda, é uma vitória silenciosa dela. Na justiça, o legado também deixou marcas. Mesmo sem condenações efetivas, o caso Araceli expôs falhas graves do sistema jurídico brasileiro. Mostrou como a influência social e econômica pode distorcer o peso da lei. Essa ferida exposta inspirou debates sobre a necessidade de tribunais mais transparentes, sobre o papel da mídia na pressão popular e sobre como a impunidade corrói a confiança da sociedade. E apesar de o caso nunca ter tido um desfecho judicial satisfatório, o julgamento moral já havia sido feito há muito tempo, pela população, pela história e pelo tempo. Os rostos dos acusados podem ter sido esquecidos, mas o rosto da vítima nunca desapareceu. Ele se tornou o emblema de uma luta que transcende o crime. A luta por dignidade, por voz, por infância preservada. Em programas de rádio, em podcasts e até nas redes sociais, o nome de Araceli ressurge ciclicamente, como um lembrete incômodo de que a violência contra crianças ainda é uma chaga viva no Brasil. E esse é talvez o maior legado de todos, o de obrigar a sociedade a não se acostumar com o horror. Quando você pensa em Araceli hoje, percebe que sua história ultrapassou as barreiras do tempo e do esquecimento. Ela virou parte de um código coletivo de responsabilidade, um símbolo de que toda tragédia precisa gerar transformação. Porque o verdadeiro fracasso não está em perder uma vida, mas em não aprender nada com a perda. E há algo de profundamente humano nisso, porque no fim, o caso Araceli fala menos sobre a morte de uma criança e mais sobre o despertar de um país. Um país que, aos poucos, começa a entender que proteger a infância é mais do que um dever, é um ato de humanidade. Cada vez que alguém fala o nome dela, algo muda. É como se a história ganhasse força de novo, como se dissesse: eu ainda estou aqui, não me esqueçam. E no fundo, é isso que ela pede. Não ser esquecida. Se essa história te tocou, comente a palavra justiça, não como uma lembrança do que faltou, mas como um compromisso do que ainda pode ser feito. Talvez o mais assustador sobre histórias como a de Araceli não seja o crime em si, mas o quanto o tempo tentou silenciar o que ela representa. Décadas se passaram, e ainda assim, o eco do seu nome continua vibrando, suave, mas insistente, como se pedisse para ser ouvido de novo. E, se você chegou até aqui, é porque alguma parte de você sentiu.
Talvez tenha sentido raiva, tristeza, impotência, ou simplesmente aquela pontada silenciosa de empatia que aparece quando algo toca fundo demais para ser ignorado. E isso diz muito sobre você, porque no fundo, o verdadeiro propósito de contar essas histórias não é abrir feridas, é impedir que elas se repitam, é lembrar que cada vez que alguém escuta, reflete e se recusa a esquecer, a justiça continua viva. Se essa história mexeu com você, se por um instante o silêncio te pareceu pesado demais, então esse é o seu lugar. Aqui, nós não deixamos o esquecimento vencer. Aqui, cada história tem um eco, porque no fim, é assim que o eco continua. Mas os que ouvem e escolhem não esquecer. Por Araceli.